Bem, meus alunos, sem enrolação, vamos falar de risco de contraparte, tá? Então vamos pegar aqui já num campo prático para vocês entenderem isso de forma bem simples. Vamos pegar aqui o mercado de ações, tá? Mercado de ações a gente já estudou. Vamos ver como funciona o risco de contraparte dentro desse cenário. Aqui, né, peguei as mesmas figuras da última aula, João e Pedro, só que agora é diferente, tá? O João, ele tem R$ 5.000 lá de bobeira que ele quer fazer um investimento. E ele pesquisou e ele decidiu que ele quer comprar ações da Petrobras. O Pedro, né? O Pedro ele tem ações da Petrobras e ele não quer mais ter essas ações da Petrobras. Ele está procurando alguém para comprar. Ele quer vender essas ações da Petrobras. Beleza. Vamos fingir aqui que o João e Pedro não se conhecem, tá? Não se conhecem. Qual é o grande problema para essa operação se concretizar? Tá? Qual é o grande problema? O João ele quer comprar 5.000 em ações da Petrobras e o Pedro quer vender essas ações por 5.000. Só que pensa comigo, eles não se conhecem e essa transação ela não se dá presencialmente. O cara não vai lá com uma maletinha cheia de ações da Petrobras, entrega e o João dá dinheiro. Isso é tudo online. Então o João ele tem o medo de dar o dinheiro e não receber as ações da Petrobras. E o Pedro ele tem medo de dar as ações para o João e não receber o dinheiro. Então, a gente diz que aqui existe o medo, o receio ou o risco da contraparte. Contraparte você também pode entender como risco da outra parte, ou seja, da outra parte não me entregar o que precisa, tá? Então fica nisso, o João fala, olha, me dá as ações que eu te dou o dinheiro. O Pedro, não, primeiro me dá o dinheiro, depois eu te dou as ações. E se ficasse nessa desconfiança, né? Se ficasse com esse problema, a gente nunca ia ter negócio no mercado de ação, né? Nunca ia ter, poxa, eu não conheço ninguém, não conheço de quem eu estou comprando, não vou comprar. E é por isso que existe, tá, um responsável por resolver isso. O responsável para resolver esses problemas, o nome em inglês é clearing house, né? Algo parecido com casa de limpeza. Nesse caso aqui do universo do mercado de ações, a gente está falando da CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação de Custódia. A clearing house ela tem exatamente o objetivo de diminuir esse risco de contraparte. Então, o que acontece aqui? A nossa amiga CBLC, ela faz a liquidação. Liquidação tem a ver com o quê? Com liquidação financeira. Então, tem a ver com dinheiro. E faz a custódia. Custódia tem a ver com o quê? Com guarda dos ativos. Então, é como se a CBLC virasse e falasse assim, João, fica tranquilo, porque eu faço a custódia das ações do Pedro. Eu sei que o Pedro tem essas ações e eu vou pegar e vou passar para você. E a CBLC ela vira e fala para o Pedro, Pedro, quem faz a liquidação financeira sou eu. Eu sei que o João tem os 5.000, tá? Eu sei que o João tem os 5.000. Assim que eu pegar os papéis e entregar para ele, assim que eu entregar as tuas ações para ele, eu pego o dinheiro dele e entrego para você, tá? Então, o risco de contraparte é isso, é o risco de uma outra parte não entregar o que foi combinado, tá? Não entregar o que foi combinado. E nós temos agentes que estão ali para mitigar esse risco, tá? O principal mitigador de risco de contraparte que a gente tem, pode aparecer assim na sua prova, são as clearing houses, que também pode aparecer na tua prova como agentes de liquidação, tá? Não estaria completamente errado. A gente já estudou aqui em mercado futuro um mecanismo também que diminui o risco de contraparte. Lembra que no mercado futuro tinha o ajuste diário? E quem garantia que aquele ajuste diário iria acontecer? Quem garantia aquele dinheiro? Né? A bolsa fazia isso através daquela margem de garantia que ela cobrava exatamente para poder fazer os pagamentos do ajuste diário. Tá? Então, assim, o mais comum, né, o exemplo mais claro que a gente tem é o da Clearing House, da CBLC, cai muito bem, mas também você precisa saber que existem outros mecanismos de mitigar o risco de contraparte. Aquela questão da margem de garantia do mercado futuro é uma delas. Beleza?
Tranquilo, entendemos aqui risco de contraparte. Vamos para o risco soberano. O risco soberano ele tem vários nomes, tá? Pode ser risco país, risco soberano, e ele é um instrumento de medida para avaliar, né, a condição, a capacidade dos países emergentes de pagarem a sua dívida. Então, assim, esse país tem condição de pagar essa dívida? Então, é mais ou menos isso. A gente está falando de risco soberano, de capacidade de países pagarem a sua dívida. Tá? Então, a gente não está falando de empresa, a gente não está falando de banco, a gente está falando de país. Tá? Por isso que é soberano, porque o Estado ele é soberano. Tá? Estados são soberanos. Quando eu falo de risco soberano, eu estou falando de risco país, ou popularmente conhecido aqui no Brasil de risco Brasil. Tá? Por que existe essa medida, né? Essa mensuração de risco? Para facilitar o entendimento, né, dos investidores estrangeiros se eles vão investir ou não no país. Então eles olham lá, pô, não conheço o Brasil, né? Eu moro aqui na Europa, eu não conheço muito bem como é a economia do Brasil. Deixa eu ver o risco Brasil. Opa, o risco Brasil está alto. Significa que esse país tem dificuldade de pagar suas dívidas, então não vou investir lá. Ah, não, o risco Brasil está baixo. Ah, não, então o Brasil ele tem condição de honrar suas dívidas, eu vou investir lá. Beleza? Tranquilo? É simples assim mesmo, tá? Risco soberano é um risco associado ao país. Aqui, no caso do Brasil, é o risco Brasil, tá? E ele é importante para isso, para servir como uma métrica para os investidores estrangeiros, né, saberem se faz sentido ou não investir aqui. Pô, deixa eu ver onde eu estou me metendo. Se investir no Brasil é perigoso ou não, se investir na Argentina é perigoso ou não, se investir na Índia é perigoso ou não. Eu vejo o risco país, vejo o risco soberano e consigo ver isso de uma maneira bem clara, tá? É bem isso, gente, é bem simples, não tem muito o que se aprofundar. Na nossa próxima aula a gente vai falar de risco de mercado, que é o risco mais presente nesse universo de investimentos, tá? É o risco mais presente nesse universo de investimentos. E eu quero que vocês deixem nos comentários esse módulo 7. Ele é um módulo, pelo menos nessa parte de risco, mais tranquila, tá? Mas eu queria pedir um feedback para vocês, para darem uma olhadinha lá na apostila do Telegram. A apostila que eu coloquei lá, uma apostila gratuita, tá? Que tem na internet, do professor Edgar Abreu, que para mim é uma das maiores referências nesse campo. E lá tem muito conceito, tá? De métricas de risco e tudo mais. Dá uma olhadinha lá para, se tiver dúvida, vocês também colocarem aqui para eu ver se tem necessidade de fazer aula ou não, tá? Eu imagino que só da leitura do conceito vocês vão entender. Mas se tiverem dúvida, traz aqui para o nosso debate, que se for necessário eu faço um vídeo adicional. Tranquilo? Forte abraço e até a nossa próxima aula.